Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo nós vamos estar então falando sobre Power BI, dando continuidade então à nossa Semana Power, onde nós vamos publicar um painel desde a sua construção, desde a extração dos dados até a publicação do painel. Tá? Então é um recurso bem interessante, vocês vão ver que é bem simples, tá? Eu pretendo fazer isso com vocês de uma forma bem rápida, bem sucinta, mas não deixando de passar os conceitos também para vocês, tá? Então nós vamos ter alguns conceitos. Deixa eu mudar de tela aqui. O que nós vamos... o nosso início, né, conforme eu já tinha passado na aula anterior, é o nosso definir objetivos, né? Então nós precisamos fazer o nosso planejamento. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então é nessa etapa que a gente começa a planejar. É lógico, gente, eu já preparei todo o material, eu já planejei o negócio, né? Então eu já conheço aqui as regras do negócio, porque fui eu que montei aqui, então a regra do negócio já está pronta. O que é essa regra do negócio? É saber calcular os índices, margem, lucro, enfim, aquilo que nós precisamos mostrar lá, saber. Então eu preciso saber quais são os indicadores que eu quero, então eu quero saber as vendas por vendedor, quero saber as vendas por loja, quero saber a margem por ano, por mês e assim por diante. E as cores também já estão definidas, né? De acordo com o que eu já mostrei para vocês no painel lá. O que nós vamos fazer agora, então, é o quê? A análise desses dados. Eu vou precisar analisar esses dados, a fonte deles, né? Ver de onde eles estão vindo, como eles estão, para já saber o que eu vou fazer aqui no Power Query, na minha ETL. Então, como eu vou extrair, como eu vou transformar e posteriormente carregar esses dados para o Power BI. Muito bem, deixa eu fechar isso aqui. Então, para fazer essa análise de dados, nós vamos abrir o Excel, para ver lá aquela nossa pastinha, tá? É a nossa pasta de trabalho com os dados que eu quero trabalhar lá dentro do Power BI. Então aqui eu tenho análise e vendas, é esse que eu vou precisar. Não é só esse, mas é esse. Então eu já anoto aqui, gente, eu tenho 4 planilhas dentro dessa pasta de trabalho. O primeiro problema que eu encontro é que eu tenho 2 informações em uma única coluna. Eu não vou transformar esses dados aqui no Excel, poderia, mas não é o caso. Nós temos o Power BI que a gente consegue resolver isso de uma forma bem mais simples, em vez de ficar usando aquele monte de função aqui do Excel. Tá? Aqui eu tenho uma outra coluna que tem 2 dados separados por um pipe aqui, também vou ter que transformar esses dados. Depois eu tenho uma coluna quantidade e um valor unitário, beleza? Cadastro produtos, cadastro lojas, cadastro vendedores, tranquilo. Aqui na receita ainda tem uma linha em branco e essa base de dados aqui, receita também, vai me complicar a vida, tá? Mas a gente arruma tudo lá no Power Query. Uma outra planilha que eu vou precisar é de coordenadas aqui. Então essa aqui também vou importar lá, vou carregar esses dados lá para o Power BI, vou fazer a extração dos dados, né? Para também fazer a limpeza nela, a transformação conforme a necessidade. Vou fechar aqui. Então, analisar os dados. Vou abrir o Power BI. Então, pessoal, só uma observação, enquanto o Power BI vai sendo aberto. No final do vídeo eu vou mostrar para vocês onde vocês conseguem baixar esse material para acompanhar essa aula, tá? Eu recomendo que você assista a aula primeiro, uma aula rápida, pode ficar tranquilo, para entender todo o contexto do que nós vamos fazer, e na sequência você pode assistir a aula numa velocidade até maior, até ir pausando onde você tiver a necessidade. Pelo menos é assim uma forma que para mim fica mais fácil aprender, talvez para você seja assim, ou talvez para você seja diferente, mas eu vou disponibilizar o material. No final da aula eu mostro para você como você pode pegar esse material, tá? Muito bem, eu já poderia começar aqui a extração dos dados por essa tela inicial que é aberta. Eu já estou logado aqui, mas você não precisa ter um login para fazer essa parte que nós vamos fazer aqui, tá? Você pode estar
em off aqui, o Power BI não está logado em nenhuma conta, para você baixar os dados, criar os seus painéis tranquilamente. Você só precisa de uma conta de usuário aqui no Power BI, que eu já mostrei no vídeo 1, onde você pode conseguir essas instruções, tá? Quando você quer publicar o painel, então você precisa estar logado, ou quando você quer baixar algum visual novo na loja. O Power BI Desktop já vem por padrão com vários visuais, mas você pode baixar inúmeros outros visuais na loja da Microsoft. Então aqui eu não vou clicar aqui agora para obter os dados, já poderia, mas não vou fechar aqui, para mostrar para você como conseguir aqui pelo Power BI. Então aqui no Power BI eu tenho essa página inicial aqui, tá? Então na página inicial eu tenho um botãozinho que é obter dados. Então é nesse botão obter dados que a gente vai buscar as fontes disponíveis, tá? Aqui, pessoal, eu tenho 3 abas aqui, ó, que é a área de relatório, dados e modelagem, tá? Mas isso eu vou mostrar para vocês depois. Agora o que interessa para nós é este botãozinho aqui, tá? Então neste botão eu vou clicar aqui nele e eu tenho algumas fontes disponíveis aqui. Então são algumas só, tá? Se eu tenho algum dado que está em alguma outra fonte que não está disponível aqui nessa parte, basta clicar aqui em mais. E o Power BI vai mostrar os diversos conectores. São muitos conectores, gente, que ele tem, tá? Muitos, muitos mesmo. Então aqui, ó, eu tenho a relação dos conectores que eu tenho. Se por um acaso você tiver algum dado que não esteja nessa relação, não tem problema. Dá para baixar também com um conector universal, que é o ODBC ou o OLDB, tá? Mas o que nós queremos aqui é pasta de trabalho do Excel. Vou clicar aqui. A análise de vendas está aqui. Vai conectar com a base. Aqui, se eu clicar aqui, gente, ele vai mostrar uma prévia do que tem lá no Excel, tá? Ou no banco de dados, ou na tabela, na web que você buscar. Eu vou marcar aqui para buscar esses dados. Nota que eu só estou visualizando, eu tenho que marcar essa opção aqui, ó, tá? Então eu vou marcar todas elas e vou clicar aqui em transformar dados. Aqui, cuidado, gente, tá? Carregar, ele vai carregar os dados como eles estão aqui direto para o Power BI. E não é isso que a gente quer. 99% das vezes nós vamos clicar neste botão aqui, ó, tá? Que é o carregar dados. Desculpa, transformar dados. Por quê? É aqui que a gente vai limpar os dados, vai transformar os dados, nesse exemplo aqui que nós temos 2 informações numa coluna, nós vamos ter que dividir essa coluna. Então é aqui que eu vou invocar o recurso do Power Query, que eu vou chamar o Power Query aqui para trabalhar no Power BI, tá? Então é através deste recurso aqui. Então eu vou clicar em transformar dados. O Power BI vai fazer a conexão com os meus dados através do Power Query, que ele abriu aqui em outra janela. Pronto, está aqui. E aqui eu tenho as consultas. Estão aqui as consultas, cadastro lojas, cadastro produtos, cadastro vendedores e receita. E agora eu vou começar então a fazer as transformações, caso seja necessário. Caso não seja, eu simplesmente ignoro. Legal, pessoal, vamos primeiro entender aqui então o Power Query, tá? Ele também tem as ribbons, como Power BI, como Excel, como Word, PowerPoint e assim por diante, como as ferramentas da Microsoft. Aqui ao lado esquerdo eu tenho o nome das consultas, então todas as consultas que eu fiz estão aqui ao lado, tá? Aqui em cima eu tenho uma barra de fórmula. Se por um acaso essa barra de fórmula não estiver aparecendo para você, você vai clicar aqui em exibição e aqui marca a opçãozinha barra de fórmulas. Essa barra de fórmula mostra as funções na linguagem M que são usadas para fazer cada etapa dessa minha extração, tá? Não só da extração, mas da transformação também. Um exemplo é aqui, gente, ó. Aqui do lado direito eu também tenho o nome da consulta, que eu posso alterar aqui também, ou lá na esquerda.
E aqui eu tenho as etapas aplicadas. O que são essas etapas aplicadas? Imagina que isso aqui é um robozinho que vai gravando cada etapa que você vai fazendo. Aqui, mas eu só cliquei no botão transformar dados lá, obter os dados do Excel, e ele fez tudo isso aqui, tá? Então eu tenho a primeira etapa aqui, que foi a fonte. Ele fez isso tudo automaticamente com um simples apertar de botão seu, tá? Então aqui ele usou a função excel.workbook e a file contents, então ele mostra onde está o arquivo e os parâmetros que ele precisa para trazer essa planilha do Excel. Depois ele navegou nesse arquivo, ele mostrou aqui o que tem. Então eu tinha aqui, ó, o ID da loja, código do vendedor, com uma linha. Ele fez uma promoção de cabeçalho, então aquela linha ele jogou lá para cima, através da função, você pode ver a função aqui, e depois ele fez uma tipo alterado, tá? Essa tipo alterada ele já fez umas alterações de tipo. Nós vamos só dar uma olhadinha aqui em alguns tipos, uma exceção aqui do que ele fez. Não é que está errado, tá? Mas eu prefiro fazer de outra forma. Vou mostrar para vocês. Aqui então eu tenho aqui, gente, ó, o nome do campo, que é o nome da minha coluna, então é ID loja, onde eu tenho as minhas lojas. Código do vendedor, onde eu tenho os meus códigos de vendedores. Cidade, onde eu tenho o nome das cidades. Aqui do lado esquerdo do nome da coluna eu tenho um símbolo. Esse símbolo diz qual foi o tipo que ele usou para colocar nessa coluna. Tipo o que é, gente? Por exemplo, eu tenho tipo texto, tenho tipo numérico, tenho vários tipos, falso, verdadeiro, né, o booleano, tenho vários tipos. Então aqui eu tenho os tipos primitivos do Power BI. Então se eu clicar nesse símbolozinho aqui, ele vai mostrar o ABC, que é um texto. Então está correto, é isso mesmo que eu quero, isso aqui é um texto. Aqui, cidade, também é um texto, ABC. Agora aqui, notem o seguinte, ele colocou o código do vendedor, ele reconheceu que é número e colocou como um número inteiro, número inteiro. Só que vamos prestar atenção no seguinte, sempre que eu tenho uma coluna numérica, quando eu carrego esses dados lá para o Power BI, ele cria uma medida para que eu possa fazer a soma, ou a média, ou extrair o máximo, o mínimo. Então ele vai criar uma medida implícita. E isso tudo é cálculo que ele está fazendo a mais desnecessariamente. Eu posso lá pedir para ele não resumir, para cancelar essa medida implícita. Mas eu já posso evitar que essa medida seja criada mudando isso aqui para texto. Por que eu vou mudar para texto? Que código, gente? Eu não vou fazer soma, eu não vou fazer média. É como se fosse um CPF, né? O CPF também é tudo número, mas não é para ser calculado. Ou o CEP de uma rua. Então, qualquer código eu coloco sempre como texto. Então eu vou clicar nesse botãozinho ali e vou selecionar texto. Aí aqui ele pede o seguinte, olha só, a última etapa que ele criou, foi ele mesmo que criou, foi tipo alterado, que ele fez essas alterações de tipo ali. E eu pedi para ele fazer mais uma alteração de tipo. O que ele está perguntando com as caixinhas de diálogo? Se eu quero criar uma nova etapa, aqui vai ter tipo alterado 1, para fazer essa alteração de tipo agora, ou se eu quero incluir essa alteração de tipo, que eu acabei de fazer, nesta etapa aqui. Então é isso que eu quero fazer, eu quero incluir aquela lá. Por quê? Quanto menos etapas eu tenho aqui, mais rápido é o meu projeto, mais eficiente, menos memória ele ocupa, tá? Então a gente também tem que se preocupar com isso. Legal, já está tudo prontinho. O que eu vou fazer agora? Vou mudar o nome dessa consulta. Não quero que chame de cadastro lojas. Eu vou clicar com o botão direito, renomear, e vou colocar somente lojas. Beleza. Uma outra coisa que talvez aí não esteja aparecendo no seu Power BI é essa linhazinha aqui que mostra qual é a qualidade da minha coluna, na verdade, né? Está mostrando quantos valores válidos, quantos de erro e quantos vazios. Como é que eu faço para mostrar isso aqui? Aqui na guia exibição, tem a guia exibição. Deixa eu treinar o Zoom It aqui. Então tem a guia exibição. Nessa guia exibição, eu tenho esse botãozinho aqui, ó. Qualidade da coluna, tá? Então nota que ele está marcado. O que eu vou fazer?
eu vou tirar isso aqui, ó, nota que sumiu a qualidade da coluna. Então, se eu quero mostrar, eu gosto de usar esse recurso, tá? Qualidade da coluna. Eu posso também usar o perfil da coluna, que ele mostra aqui o perfil, mas só que isso aqui já é um exagero, mas tem gente que gosta de usar, tá? Distribuição das colunas, ele mostra aqui como é que está a distribuição, aí fica a seu critério. Para mim, isso aqui já é suficiente, tá? Legal. Vamos para a próxima consulta, cadastro de produtos. Então aqui, nota que eu tenho algumas etapas aqui, fonte, navegação, cabeçalhos promovidos e tipo alterado, as mesmas etapas que eu tenho lá em lojas. Vamos ver como estão a tipagem, né? Eu estou vendo que está tudo certinho os valores, não preciso me preocupar, não tem erro, não tem vazio, 100% dos registros válidos, então eu simplesmente vou olhar a tipagem. Vou olhar aqui, clicar aqui no 1, 2, 3, e esse texto, esse código de produto é a mesma coisa que aquele código de vendedor. Eu vou mudar para texto. Tá ali, mudei para texto. Pergunta se eu quero substituir, sim. Power Query substitui, inclui lá naquela minha última etapa. Grupo de produtos está como texto, está ótimo. Linha de produtos está como texto, está ótimo. Custo unitário, ele está com número decimal. Como é que eu sei? Aqui, ó, número decimal. Aqui, se tiver 10 casas decimais, ele mostra as 10, se tiver 8, ele mostra 8, se tiver nenhuma, ele mostra nenhum. Tá? Mas eu não quero esse modelo aqui, por quê? Porque isso aqui é um valor monetário. Então eu vou mudar isso aqui para número decimal fixo, que é o mesmo moeda, tá? Substituir atual. Ele mantém sempre com 2 casas decimais a exibição. Aqui eu vou mudar o nome, só que agora eu vou usar aqui a barrinha do lado. Ó. Apagar o cadastro, deixar só produtos, Enter. E está pronta mais uma consulta transformada. Vamos para vendedor. Vendedor, eu tenho aqui as minhas etapas, normal, legal. Aqui o que eu vou mudar, gente? É o nome, está como texto, está legal, o supervisor está como texto. Aqui, código do vendedor, lembra que eu falei para você que você pode mudar ou não? Tá? Código de vendedor está como um número. Só que aqui em lojas, ele está como texto, ó, código de vendedor. Aqui eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Eu vou precisar depois unir essas tabelas de alguma forma, como se eu fosse fazer um PROC-V, um PROC-X lá do Excel. Então, se aqui está como um número e lá está como um texto, ele não vai entender que 1250 como número é igual a 1250 como texto. Então, aqui, nesse caso, eu me obrigo a colocar como texto para poder fazer o relacionamento depois lá no Power BI. Então, vou mudar para texto. Substituir atual, pronto. Essa mais uma consulta pronta. Vou alterar o nome dela, esse que vai ser só vendedores. E Enter. Pronto. Agora eu vou para a minha tabela de receita. Minha consulta de receita. Essa aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho. Olha só. Eu tenho a fonte, tá lá. Eu tenho a navegação. Tá vendo que tinha um valor aqui, uma linha em branco? E aqui eu tenho essa cabeçalhos promovidos. Essa minha etapa aqui, ele colocou um valor desnecessário, porque na verdade ele não é cabeçalho, tá? Não é cabeçalho de jeito nenhum. E depois ele alterou o tipo. Também não vai adiantar alterar o tipo, porque aqui eu tenho texto e tenho número, e tenho vazio. Então isso aqui já vai dar um problema para mim, porque ele está como ABC123. ABC123 é o mesmo que lá no Excel tipo geral. Eu nunca devo deixar uma coluna com o tipo geral, ABC123. Sempre eu tenho que tipar ela, tá? Então aqui o que eu vou fazer, gente? Imagina que você criou alguma etapa aqui, tá? E nessa etapa, então imagina que eu criei uma etapa aqui. Eu vou fazer rapidinho essa etapa aqui, gente, só para você entender, tá? Depois eu vou explicar ela aqui. Vou criar uma etapa aqui para reduzir as linhas, tá? Olha só, no Power Query não existe Ctrl Z, eu não consigo fazer Ctrl Z, tá? Não tem, ó, posso me matar aqui, ó, tô apertando Ctrl Z, não adianta. Como é que eu faço para remover uma etapa? Me arrependi. Eu tenho aqui ao lado do nome, ao lado esquerdo, tem aqui xizinho. Esse xizinho aqui serve para excluir a etapa. Então eu vou excluir essa etapa que eu fiz por engano, por exemplo, tá? Só que aqui eu estou notando que eu tenho várias etapas que não vão me servir de nada. Por exemplo, essa tipo alterado não vai mudar nada, porque ele fez um tipo alterado aqui que não serviu. Então eu vou excluir isso aqui também. E essa cabeçalho promovido também vou excluir. Por quê?
não dá para, eu não quero que isso aqui seja o meu cabeçalho, tá? Legal, agora nós vamos começar a transformar os dados, então. Note que eu tenho aqui, nessa minha linha 1, base de dados receita, e várias colunas em branco. Aqui eu tenho toda a coluna em branco. Então essas duas linhas, na verdade, não me interessam, tá? Não me interessa isso aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou remover. Como é que eu faço para remover? Aqui na página inicial, eu tenho esse botãozinho aqui, ó, de reduzir linhas. Tá? O que eu vou fazer? Vou clicar nesse botão, reduzir linhas, e aqui surgem dois novos botões, remover linhas ou manter linhas. O que eu quero fazer? Eu quero remover linhas. Então eu vou clicar em remover linhas, aí ele pergunta, você quer remover linha superior, inferior, alternada, duplicada, linhas em branco ou remover erros? Eu quero remover as duas linhas superiores, então eu vou marcar aqui, remover linhas superiores. Aí ele pergunta para mim, quantas linhas superiores eu quero remover? Eu vou dizer para ele, duas. E vou clicar em OK. Tá? Então ela aplicou a etapa que, ó, linhas superiores removidas, removeu a linha. Agora, essa linha 1, na verdade, é o quê? É o cabeçalho. Então eu vou promover essa linha a cabeçalho, ou seja, eu vou subir ela. Então eu posso usar aqui em vários locais esse comando, tá? Eu tenho aqui na página inicial, ó, um botãozinho aqui, ó, usar a primeira linha como cabeçalho. Eu posso clicar aqui ou eu posso clicar neste botãozinho que tem aqui. Isso aqui vale a pena realçar. Ó, nesse botãozinho aqui, tá? Eu posso clicar nele. E aqui eu tenho a opção usar a primeira linha como cabeçalho. É essa a opção que eu quero. Eu vou clicar aqui e ele vai lá e jogou a primeira linha como cabeçalho. Notem o seguinte, ele é teimosinho, tá? Ele já criou aqui uma etapa tipo alterado. Cada vez que eu promovo o cabeçalho, ele faz isso automaticamente. Eu não quero, porque ainda não dá para saber quais são os tipos de dados. Então eu vou remover. Eu sempre deixo a etapa tipo alterado por último, tá? É um costume meu. Legal. Agora vamos notar, deixa eu diminuir um pouquinho a tela só para mostrar um negócio para vocês. Notem que eu tenho 4 colunas aqui, que é da minha base de dados, e eu tenho algumas colunas que vieram em branco. Tá? Olha, quanta coluna em branco. Eu não quero essas colunas. Eu poderia fazer duas coisas aqui. Eu poderia clicar aqui na minha coluna com o botão direito, remover, tá? Isso é uma forma. Aí, só que eu preciso remover várias. Então, o que eu faria? Eu seleciono a primeira, Ctrl Shift a última, botão direito, remover colunas. Essa é uma forma, tá? Só que aqui, gente, tem muitas colunas para serem removidas. O que eu vou fazer? Eu vou marcar as que eu quero. Então, eu vou marcar esta aqui e quero até valor unitário. Ctrl Shift e marco valor unitário. Agora sim, eu vou clicar com o botão direito, eu tenho aqui, ó, remover outras colunas, tá? Então, botão direito, remover outras colunas. Eu poderia usar esse botão aqui da página inicial também, ó. Página inicial, remover colunas, e ele pergunta se eu quero remover as colunas selecionadas ou se eu quero remover outras colunas. Eu quero remover outras colunas, tá? Quando que eu uso um, quando que eu uso outro, gente? Uma hipótese seria ter menos colunas para selecionar aquelas que você precisa manter, como tem no nosso caso aqui. Outra é o seguinte, você tem que pensar o seguinte, que depois esses dados vão ser atualizados. Então imagina que tem uma outra coluna aqui, que apareceu, tá? Imagina que tem 5 colunas aqui vazias, você excluiu 5. Quando você atualizou, apareceu mais uma coluna vazia. Aí ele vai apagar só as 5, não vai apagar aquela sexta. Então, se eu seleciono o que eu quero, eu vou garantir que todas as outras serão excluídas quando houver uma atualização. Tá? Então eu vou manter essas colunas, então eu vou remover outras colunas. E automaticamente o Power Query removeu as outras colunas, criando uma nova etapa aqui. Beleza, legal. Agora anota o seguinte, eu tenho numa mesma coluna duas informações. Isso não é possível no Power BI.
cada coluna tem que ter o seu tipo e cada coluna tem que ter uma informação somente. Tá? A mesma coisa que numa linha. Uma linha só pode ter uma informação, não pode ter mais de uma. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que separar a loja da data. Tá? Como é que eu faço para separar a loja? Legal. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós precisamos separar os conteúdos aqui. Tem duas informações. Então eu vou clicar aqui na coluna, selecionar ela, e aqui na guia transformar, eu vou usar o botão aqui, ó, dividir coluna. E eu tenho várias opções, por delimitador, por número de caracteres, por posições, maiúscula, minúscula, várias possibilidades aqui. O que eu quero, gente? Eu tenho sempre separando uma informação de outra, um espaço. Então o espaço é um delimitador. Então eu vou clicar aqui por delimitador. E aqui o Power Query, ele acha que é a barra. Eu vou dizer para ele, não é a barra Power Query. O meu delimitador é, na verdade, um espaço. Tá? Aí eu tenho mais três opções aqui. Dividir em delimitador da extrema esquerda. Vamos botar aqui. O que é o extrema esquerda? O primeiro que ele encontrar. Da extrema direita, se tivesse mais algum aqui, seria o outro lá. Ou cada ocorrência delimitador. No nosso caso, que nós podemos usar cada ocorrência, porque eu sei que só tem um espaço, ou posso usar o primeiro delimitador. Tá? Eu posso usar um ou outro, tanto faz. Eu gosto de deixar o correto aqui, que seria o da extremidade esquerda. Vou clicar em OK. E o Power Query, então, vai separar aqui uma coluna para a loja e outra coluna para a data. Notem que ele criou aqui mais uma etapa de tipo alterado. Eu vou dizer para ele, não está na hora ainda, Power Query. Vou excluir essa etapa. Tá? Por quê? Porque eu tenho que fazer mais uma divisão aqui. Agora eu vou fazer diferente, gente. Nós usamos antes o dividir coluna, o botão aqui. Agora eu vou clicar com o botão direito. Botão direito, eu tenho aqui uma opção, ó, dividir coluna. E aqui eu tenho por delimitador. Né? Acontece que agora o meu delimitador já não é mais o espaço. Meu delimitador é um pipe. Pipe é aquele símbolozinho que fica ao lado esquerdo do Z ali, tá? Em cima da barra invertida. Então eu vou fazer Shift e a tecla do pipe. Tá lá. Eu quero dividir em quê? Extremidade esquerda. Mesma coisa. Antes era um espaço, agora é um pipe. Eu vou clicar em OK. O Power Query já criou a etapa dividir coluna e já fez o tipo alterado. Eu vou dizer para ele, Power Query, não está na hora ainda. Excluo. Eu gosto sempre de deixar por último, gente. Sempre por último. Sempre nos meus projetos eu tenho uma etapa só de tipo alterado. Legal. Agora o que eu tenho aqui? Nota fiscal. Está lá. Quantidade. Está ótimo. Depois eu tenho valor unitário. Beleza. Então já estão todos os valores aqui. O que eu preciso fazer agora? Fazer a tipagem desses dados. Então, para tipar, loja, data 1, tipo alterado já tirei, né? Já, legal. Loja, data 1, antes de tipar, falta uma coisa. Eu vou renomear essas colunas, porque essas duas aqui eram uma coluna só, ele criou um nome maluco lá, né? Então, eu vou dar 2 cliques aqui e vou colocar aqui que isso aqui é a loja. Aqui vou dar 2 cliques e vou dizer que isso aqui é a data. Aqui é a nota fiscal. Vou dar 2 cliques. Isso aqui é nota fiscal. 2 cliques. Isso aqui é código produto. Beleza. Já estou pronto para a tipagem. Então, loja é texto. Ótimo. Data não é texto, né? Então, vou clicar aqui e vou colocar como data. Nota que vai mudar para um calendário aqui, ó. E eu sempre tenho que reparar se não tem nenhum erro, tá? Por quê? Porque se tiver algum erro na transformação é porque a data está no formato errado, alguma coisa assim. Nota fiscal é texto. Código do produto é texto, lembra que é texto. Quantidade, ABC123, nunca, né? Quantidade é um número inteiro. No nosso caso aqui, o nosso comércio só vende produtos inteiros. Se fosse sei lá, um outro lugar que vende quilo, litro, aí você colocaria número decimal. Valor unitário não é geral, é um número decimal fixo. Beleza, tudo prontinho.
tudo prontinho. Já fizemos a transformação da nossa primeira planilha. Beleza, agora que nós já fizemos a transformação, nós vamos fazer o seguinte, gente. É lógico, faltam coisas, mas na próxima aula a gente continua, tá? Só que você deve salvar isso aqui para depois poder abrir, né? Então, como é que a gente faz para salvar isso aqui? Nós vamos primeiro fazer o seguinte, vamos clicar nesse botão aqui, ó, fechar e aplicar. Isso aqui é a etapa L do nosso ETL, tá? Que é o carregamento. Então, esses dados aqui, ele vai trazer os dados aqui para o Power BI. Então, isso foi o carregamento dos dados, tá? Ele já trouxe os dados aqui para o Power BI. Agora eu vou salvar isso aqui. Então, eu vou salvar. Vou dar um nome aqui para análise vendas aula, tá? E clicar em salvar. Pronto. Agora eu já posso fechar o meu arquivo. Legal, só deixa eu trocar a tela aqui para conversar um pouquinho com você. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações para receber as notificações quando eu postar um novo vídeo. Conforme eu prometi no início da aula, então, se você deseja ter acesso a esse conteúdo, essa base de dados, basta você entrar no grupo do Telegram, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, você entra no grupo, e lá você vai ter acesso a todos os materiais que eu já disponibilizei para os alunos. Você poderá também tirar essas dúvidas. Caso tenha alguma dúvida e não queira baixar o material, não queira entrar no grupo do Telegram, não tem problema. A dúvida você pode postar ali nos comentários do YouTube ou do Facebook, se você estiver assistindo pelo Facebook, que eu terei o maior prazer em responder. Agora, o material, gente, eu só distribuo pelo grupo do Telegram, tá? Pela facilidade que é. Porque lá todos os links já ficam lá arquivados, basta você procurar, todas as dúvidas já ficam lá arquivadas, então fica muito mais fácil ter um controle, tá? Difícil diferente de um WhatsApp da vida, que o grupo você vai entrando e não tem as informações, não ficam guardadas as informações, quem entra não tem acesso às mensagens antigas. Então por isso que eu optei pelo Telegram. É um grupo novo, né? Eu estou, à medida do possível, migrando as pessoas para lá, porque no WhatsApp só poucas pessoas podem participar de um grupo, então tem que ficar administrando 3, 4, 5 grupos, é ruim isso. No Telegram ele já tem uma capacidade maior de usuários. Então por isso que eu optei pelo Telegram, tá? Então fique à vontade para entrar no nosso grupo do Telegram e fique à vontade também para tirar as dúvidas, para baixar o material. Eu estou sempre à disposição dos meus alunos para sanar toda e qualquer dúvida referente a essas aulas. Um forte abraço e até a próxima aula.